Querido, graça e paz, é bom mais uma vez poder estar aqui para que possamos estar orando, ter um momento de oração, como também estaremos lendo a palavra do Senhor, meditando nessa palavra por alguns minutos e que Deus esteja abençoando a sua vida. Desde já nós agradecemos pela sua conexão e se esse vídeo vier a ser uma bênção na sua vida, que você possa também divulgá-lo, para que ele seja bênção em outras vidas. E a bênção de Deus é sempre gratuita, Deus não nos cobra nada. Mas como é maravilhoso, como é gostoso poder estar na presença do Senhor, apesar desses dias de pandemia, quando estamos impedidos de nos abraçar, impedidos provisoriamente até mesmo de nos congregar de uma forma como gostaríamos de fazê-lo. Mas através desse vídeo, nós queremos ler a palavra, ouvir a voz de Deus e também falar com o nosso Deus. E antes mesmo de ler a palavra e de meditar nessa palavra, nós queremos fazer uma oração pela sua vida, você que está conectado aí do outro lado. Oremos ao nosso Deus. Pai, muito obrigado pela tua presença conosco, muito obrigado pelo meio de comunicação disponível, o qual podemos usá-lo nesta feita. Muito obrigado pela tua palavra que será lida e estaremos refletindo nesta palavra. Muito obrigado porque a tua palavra é sempre consoladora, confortadora, vivificadora, transformadora, salvadora, e por isso nós glorificamos o nome do Senhor. Nós agradecemos por estarmos vivos aqui, podendo ouvir a tua voz e falar contigo, pois o Senhor nos deste esse privilégio de, em nome de Jesus, poder conversar com o Senhor. Nós abençoamos a cada um que está conectado, a cada um e a sua família. Que o Senhor abençoe aqueles que estão enfermos, os restaurando, os recuperando, porque o Senhor tem o poder da cura quando assim lhe aprouve. Nós clamamos por aqueles que estão emocionalmente abalados, que o Senhor esteja também trabalhando na mente e no coração e os abençoando, cada um segundo a sua realidade e necessidade. O Senhor esteja abençoando aqueles com problemas financeiros, o Senhor esteja provendo o necessário para a sua sobrevivência. O Senhor esteja também, queremos clamar pelas autoridades do nosso país, que o Senhor as visite com poder e glória, porque o Senhor tem o poder de direcionar o coração da autoridade na direção em que Ele aprouver. E nós clamamos misericórdia sobre o nosso Brasil, país no qual vivemos e amamos. Que o Senhor abençoe esta nação. Tem misericórdia nessa crise em que vivemos, crise aí na pandemia, crise sanitária, crise econômica, crise moral. Tem misericórdia, Senhor, nos dê dias melhores. Nós te oramos agora, quando vamos ler a tua palavra, ilumine a nossa mente, o nosso entendimento e nos abençoe. Nós clamamos agradecidos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós vamos ler para a nossa reflexão os Salmos de número 107, versos 1 a 32. Nós pregamos nesses Salmos na Igreja Presbiteriana, Morada de Laranjeiras, pregamos nesse Salmo na Igreja Mata da Praia, sermão diferente deste que faremos aqui agora, em uma certa forma, uma breve reflexão, mas uma continuação do que fora o primeiro sermão, a primeira reflexão. E nós leremos, portanto, Salmos número 107, versos 1 a 32. Deus salva de todas as tribulações. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Digam-nos os remidos do Senhor, os que Ele resgatou da mão do inimigo, congregou de entre as terras do Oriente e do Ocidente, do Norte e do mar. Andaram errantes pelo deserto, por ermos caminhos, sem achar cidade em que habitassem. Famintos e sedentos, desfaleciam neles a alma. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Conduziu-os pelo caminho direito, para que fossem a cidade em que habitassem.
Rendam graças ao Senhor por sua bondade, por suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois descedentou a alma sequiosa e fartou de bens a alma faminta. O que se assentaram nas trevas e na sombra da morte, presos em aflição e ferros, por se terem rebelado contra a palavra do Senhor e haverem desprezado o conselho do Altíssimo, de modo que eles abateu com trabalhos o coração, caíram e não houve quem os socorresse. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Deus os livrou das suas tribulações. Tirou-os da treva e da sombra da morte, e lhes despedaçou as cadeias. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois arrombou as portas de bronze e quebrou as trancas de ferro. Os estultos, por causa do seu caminho de transgressão e por causa das suas iniquidades, serão afligidos. A sua alma aborreceu toda sorte de comida e chegaram às portas da morte. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Enviou-lhes a sua palavra, e os sarou, e os livrou do que lhe era mortal. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Ofereçam sacrifícios e ações de graças, e proclamem com júbilo, com alegria, as suas obras. Os que tomando navios descem aos mares, os que fazem tráfico na imensidade das águas. Esses veem as suas obras do Senhor e as suas maravilhas nas profundezas do abismo, pois Ele falou e fez levantar o vento tempestuoso que elevou as ondas do mar. Subiram até os céus, desceram aos abismos, no meio das angústias desfalecia-lhes a alma. Andaram cambaleando como ébrios e perderam todo o tino. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Fez cessar a tormenta e as ondas acalmaram. Então se alegraram com bonança, e assim os levou ao desejado porto. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Exalta-no também na assembleia do povo, na congregação dos santos. Exaltem-no para com os filhos, porque ele faz maravilhas para com os filhos dos homens. Meus queridos, nós vivemos um tempo de guerra. É a guerra do trânsito que tem matado milhares, é a guerra do tráfico que tem matado milhares, é a guerra guerras entre países, é uma guerra doméstica com alto índice de violência, feminicídio, divórcios. Nós vivemos num tempo de guerra. É guerra contra a natureza, é guerra econômica, é guerra em todos os sentidos. E por último, temos vivido uma pandemia, uma guerra internacional, aonde o inimigo é o vírus, um inimigo invisível, que você pode abrir os olhos, ele pode estar diante dos seus olhos, mas você não o vê. O inimigo invisível, porque é muito pequeno, totalmente invisível aos nossos olhos humanos. No entanto, nós podemos perceber, visualizar os resultados que ele tem causado, resultados nos hospitais, resultados nas famílias, resultados de enfermidades, resultados com óbito, resultados, portanto, com mortes, né? Resultados com tantos sofrimentos, resultados com danos emocionais, resultados diversos, resultados na economia ou nas economias dos países. Mas quero focar ainda em um outro tipo de guerra, que é uma guerra que podemos dizer a guerra do impossível, que é a guerra que o ser humano tem tentado travar contra Deus em todos os tempos. Mas essa é uma guerra impossível, porque Deus, ainda que você abrindo os olhos e olhando ao redor, e muitos não veem Deus,
porque ele se manifesta sim nas suas criaturas, mas todavia o efeito dessa tentativa do homem de guerrear-se contra Deus, nós podemos notar na natureza, podemos notar na moral humana, podemos notar as desgraças que têm sido causadas na humanidade por causa dessa tentativa de uma guerra que é impossível, porque ninguém pode guerrear contra Deus. Alguns pensam que Satanás se opõe a Deus, mas nem mesmo ele também é criatura, é como um cão amarrado que vai somente até onde Deus lhe dá corda. Deus tem o controle de tudo e de todos, de maneira que ainda que todos os seres vivos de todo o planeta Terra, de toda a Terra, de todos os oceanos, de todos os mares, de todos os garapés, de todo o universo visível e invisível, se unissem e investissem contra Deus, em nada lhe mudaria coisa alguma, em nada lhe causaria dano algum. Deus, é soberano acima de tudo e de todos. Mas o ser humano sempre quer o lugar de Deus, quer ser igual a Deus desde a queda. Quando Satanás se aproximou do ser humano e disse que se comesse do fruto proibido, que Deus havia proibido, a única proibição que Deus fizera, então, que não era bem assim como Deus havia dito, mas que o ser humano se tornaria como Deus, conhecedor do bem e do mal. E o ser humano, então, querendo ser igual a Deus nesse sentido, conhecedor do bem e do mal, comeu e morreu, espiritualmente morreu. Porque o ser humano queria ser igual a Deus, e o ser humano continua querendo ser igual a Deus em nossos dias, querendo ser totalmente independente, querendo ser totalmente, eu posso fazer o que eu quero, querendo poder dizer eu sou dono de mim, querendo, portanto, ocupar o lugar de Deus, porque só Deus é 100% independente, só Deus de fato pode fazer o que quer, como quer, do jeito que quiser, só Deus realmente não é criatura, só Deus realmente não é servo, só Deus realmente, o ser humano, ou é servo de Deus, ou é servo do pecado. O ser humano, portanto, não é dono de si mesmo, não pode fazer o que quer. Quem pode acrescentar, pergunta a própria Escritura, um côvado, um passo sequer na sua vida ou nos seus dias, um dia a mais de vida? Mas o ser humano quer poder dizer, eu posso, eu quero, eu não quero, eu sou livre, eu faço o que quero, e na realidade não é bem assim. Quantas pessoas gostariam de continuar vivas e estão mortas? Mas o ser humano continua desafiando ou tentando desafiar a Deus. Neste salmo, este é o segundo sermão nesse salmo, e pretendemos fazer ainda um terceiro sermão com outro tema diferente dos dois anteriores. Mas o tema de hoje é: rendam graças e proclamem as maravilhas. No verso 1 nós notamos que o Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. E essa ideia se repete no verso 8, no verso 15, no verso 21, no verso 31, dizendo que o Senhor é bom, e que o Senhor faz maravilhas para com os filhos dos homens. E isto não é uma sugestão de Deus, isto não é uma proposta de Deus, isto não é dado uma opção para o ser humano, mas é uma determinação. Rendam graças ao Senhor, isso nós afirmamos também no primeiro sermão, é uma determinação de Deus. Rendam graças, adorem, glorifiquem, bendigam o nome do Senhor, porque o Senhor é bom e porque o Senhor faz maravilhas para com os filhos dos homens. E as maravilhas ali para com os filhos dos homens quer dizer para com todo nascido de mulher, para com todo ser humano, não somente para com aqueles que são seus amados, seus filhos, mas para com a raça humana, porque toda a raça humana, seja servo ou seja perverso, todo ser humano é imagem e semelhança de Deus. Ainda que através ou por meio do pecado, uma imagem deturpada, como um espelho quebrado, todo deformado, mas assim ainda é a imagem e a semelhança de Deus. E justamente por ser imagem e semelhança de Deus, que Deus nos manda amar o próximo, ainda que esse próximo seja um inimigo, mas é nosso dever amar o próximo, porque o próximo é a imagem e a semelhança de Deus. E a primeira maravilha que nós podemos dizer que Deus criou, que Deus fez,
A primeira maravilha podemos citar Efésios 1, versículo 9. A primeira maravilha que Deus fez foi pensar no ser humano antes de pensar em qualquer outra criatura, em qualquer outra coisa. Antes da fundação do mundo, antes que houvesse os céus, antes que houvesse o inferno, antes que houvesse planeta Terra, antes que Deus criasse qualquer molécula no universo criado, Deus pensou no ser humano antes da criação, antes de criar qualquer coisa. E Efésios 9 nos diz que Deus ali, antes da criação de qualquer coisa, nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, antes da criação do tudo. A primeira maravilha que Deus fez para o ser humano foi pensar nele lá antes, e ali ele já nos escolheu nele para a vida eterna. Mas também nós vemos que lá, quando nos escolheu nele para a vida eterna, quando nos escolheu para sermos alvos da sua graça, conforme Provérbios 16:4, ele também ali, ele pensou também, não só em ser glorificado em nós, ao executar para nós e em nós um plano de vida eterna e um plano de salvação, mas também ao ser glorificado no derramar da sua ira sobre o perverso que ele mesmo criaria para o dia da sua própria desgraça, para o dia da calamidade, para o dia da sua condenação, como diz Provérbios 16:4. E esse assunto ainda é colocado, explicado de uma certa forma detalhada e claríssima ali em Romanos 9, que você pode ler em uma Bíblia aí na sua própria casa. E observe bem que essa primeira maravilha, mas depois dessa maravilha de ter pensado e projetado esse projeto, tanto de salvação quanto de condenação, mas para ele ser glorificado no exercício da sua graça, como também no exercício da sua ira, mas ele também, depois de criar todas as coisas, ele fez outra grande maravilha para com os filhos dos homens, ele criou o próprio ser humano. E ao criar o ser humano, ele o cria por último, depois de ter criado o planeta Terra, de ter criado todo o universo visível e invisível, tanto gigantesco em grandeza, esse infinito universo existente, mas criado o planeta Terra, e depois de ter criado tudo que há na Terra, por último, ele faz o ser humano. A maravilha para conosco, nos trouxe a existência e nos fez a sua imagem e semelhança. Deus criou também e elaborou uma constituição, a Bíblia Sagrada, e 1 João 5,13 nos diz, essa Bíblia que foi escrita aí aproximadamente em 16 séculos, por pessoas de línguas diferentes, de culturas diferentes, mas uma Bíblia inerrante, em plena coerência de Gênesis a Apocalipse, e cujo tema é um só, o Messias, o Salvador Jesus Cristo, que paira por toda a Escritura. E 1 João 5,13 a palavra nos diz que a Bíblia ou as Escrituras foram escritas para que soubéssemos que temos a vida eterna, por meio delas, através dela. Deus fez essa maravilha de escrever a Bíblia para o ser humano, uma maravilha para nós. Ele elaborou o projeto de salvação e enviou o seu único Filho, qual sendo Ele mesmo, se fez carne, esvaziou-se de si mesmo, se fez carne, veio e habitou entre nós, nasceu como homem, viveu como homem, morreu miseravelmente em uma maldita cruz como homem, meu em seu lugar, para demonstrar o amor que Ele tem para conosco. E ali, esta grande maravilha de nos salvar e nos livrar das chamas acesas do inferno. Deus enviará seu Filho, que retornará a este mundo para buscar de novo, para os seres humanos, maravilhas, para com os seres humanos, para nos buscar, e nos conduzir e nos levar para junto dele, conforme diz Apocalipse, quando então será dito, eis o tabernáculo, eis a casa, eis a morada de Deus com os homens, e então estaremos no segundo Éden, muito mais perfeito, muito melhor do que o primeiro Éden, estaremos morando com Deus eternamente, oh maravilha, oh glória. Mas
essas maravilhas citadas aqui nos Salmos, no Salmo 107, faz parte da graça comum, que chamamos também de misericórdia. Deus faz essas maravilhas para com todos os filhos dos homens, ou para com os homens. Isto é, Deus manda o sol, manda a chuva, manda para os bons e para os maus. Deus tem preservado a vida, tanto daqueles que são servos, quanto daqueles que são perversos. E às vezes perversos vivem mais do que aqueles que são filhos de Deus. Deus tem sido bom para com os seres humanos, tem abençoado os seres humanos, o que é diferente da maravilha quando tratamos da graça, porque a graça, a misericórdia ou graça comum, é quando Deus não nos dá o mal que merecemos, quando Deus usa de misericórdia, ainda nos sustém, ainda nos preserva. Isto é misericórdia. Ele tem feito isso com a humanidade em geral, independente se são crentes nele ou não, se são perversos, estultos ou não. Mas a justiça de Deus é quando ele exerce a sua ira sobre esses que experimentaram a sua graça comum, a sua misericórdia, e não a valorizaram. E ele então derrama a ira sobre eles, e o cume da ira de Deus é as chamas acesas do inferno, onde o verme da vida não morre, e onde o fogo não se apaga. Mas a graça de Deus, e essa derramada somente para com os seus filhos, é quando Deus nos dá o contrário do que nós merecemos. Nós merecemos a morte, merecemos o inferno, mas Ele nos dá a vida eterna e ainda nos premia com galardões. Isto é graça. Além de não nos dar o que nós merecemos, que é a ira e o castigo de Deus, Ele ainda nos dá o que nós não merecemos, que é a vida eterna em Cristo Jesus. E por isso nós nos alegramos, por uma faísca da graça ter caído sobre as nossas vidas, por nos curar, por nos salvar. Mas quando a igreja perde o foco no render graças ao Senhor, no adorar, no glorificar em espírito e em verdade, quando a igreja perde a alegria de se congregar, quando a igreja não sente falta de se congregar, e a igreja sou eu e você, quando nós nesses dias de pandemia, quando não congregamos, nós nos sentimos constrangidos, nos sentimos tristes, sentimos faltando algo, porque nós sentimos o desejo, o prazer. Nós podemos afirmar como salmista: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Nós ansiamos por aqueles momentos de reunião entre os irmãos, porque isso é bom, como diz o Salmo, aqui o verso 32, né, na congregação dos santos, o verso 22, né, também o verso 15, 8, 1, 21, 31, como é gostoso, como é prazeroso, nós sentimos alegria em adorar, em bendizer o Senhor, mas quando o membro não sente isso, quando não faz diferença se ele vai ao juntamento da Assembleia dos Santos, a Assembleia ali do povo de Deus ou não, é porque ele está doente espiritualmente. Se você não sente essa necessidade, você precisa se tratar com Jesus Cristo e conversar com Ele, e clamar a Ele, porque algo não está bem na sua vida espiritualmente. Ainda que você pense estar bem, você não está bem. Porque quando reconhecemos a grandiosidade das maravilhas que Deus tem realizado sobre nós, nós ficamos impactados, tocados, nós ficamos realmente impactados, porque a maravilha, o que é uma maravilha? Maravilha é algo praticamente indizível, é algo tremendamente gostoso, prazeroso, é algo lindíssimo, é algo realmente maravilhoso. E se você não entendeu a grandiosidade do prêmio, da alegria da salvação, e se você não sente esse prazer e até mesmo essa emoção, então você ainda não entendeu de fato o que é a maravilha da salvação na vida, ou você ainda não experimentou de fato essa maravilha. Se alguém ganhar 10 milhões de reais, certamente vai sentir certa emoção. Eu vejo, a gente vê, né, em alguns programas de televisão, quando alguém se depara, se encontra pela primeira vez com uma personagem de quem a pessoa é fã, ela se emociona, ela chora. O nosso Deus, Criador dos céus e da terra,
quando nós estamos em culto, em adoração, estamos nos relacionando diretamente com Ele e Ele se manifestando diretamente conosco, não há como não ter uma certa emoção. O culto é racional, culto bíblico, mas não tem como se portar e estar na presença de Deus e não sentir nada, não sentir alegria, não sentir gratidão por esse privilégio indizível. E, portanto, quando a igreja perde esse foco no proclamar, que está aí no verso 22 também, proclamar a maravilha realizada para com os filhos dos homens, as maravilhas realizadas para com os filhos dos homens, proclamar a principal maravilha, que é a salvação, que Deus nos libertou das nossas angústias e nos sarou das nossas enfermidades, proclamar que Deus nos libertou das chamas acesas do inferno. Se nós temos que proclamar isso, como poderia alguém ser livre da morte, ser livre de uma condenação eterna e conseguir guardar isso sem sentir nada e sem sentir alegria alguma e sem divulgar isso, proclamar isso? Será que realmente ele recebeu essa maravilha? Será que realmente essa pessoa entendeu a grandiosidade desta maravilha? Diz a Bíblia que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Não para o bem de qualquer um, mas para o bem daqueles que amam a Deus. Só o fato de estarmos vivos já é motivo, vivendo em plena guerra, num mundo que está em guerra, num mundo que está se cumprindo as profecias ditas na Bíblia, nas Escrituras, que aconteceriam nos fins dos tempos, e nós estamos vivos. Só esse fato já é suficiente para glorificarmos a Deus. Infelizmente, as estatísticas dizem que média pouco mais aí de 5% dos verdadeiros crentes proclamam Jesus, proclamam a maravilha que Jesus fez em suas vidas, e eu não consigo compreender isso, porque como não proclamar se eu fui salvo de algo que é mais precioso do que a minha vida neste mundo? Como não proclamar, não divulgar? Como omitir, esconder isso daqueles que vivem ao meu redor? Como? Como seria isso possível? Ou não entendeu a grandiosidade do que é uma maravilha, ou não experimentou de fato e de verdade, ainda não experimentou essa maravilha. Isso independe de idade. Se é uma criança, as crianças, quando recebem Jesus e elas têm coleguinhas, elas querem que o coleguinha também conheça Jesus. O adolescente, o jovem, o meia-idade, o ancião, é algo que flui de forma natural, porque maravilha é maravilha. Você tem sentido prazer, você tem sentido prazer em adorar, em glorificar. A palavra no Antigo Testamento aqui, nesse Salmo, sacrificar, como diz o verso 22 e 32. Você tem sentido prazer em adorar, prazer em partilhar essa maravilha? Você tem sentido dever em adorar, em glorificar, em exaltar, em se reunir em comunhão com os irmãos? Você tem sentido dever de proclamar essas maravilhas? Ou você não tem sentido diferença alguma? Cada um brilha na luz que tem. Qual o tamanho da sua luz? Você é realmente cheio do Espírito Santo de Deus? São perguntas que você precisa responder para você mesmo. E se você negar em respondê-las, é porque você já está respondendo com silêncio. Mas nós devemos nos humilhar, devemos nos autoanalisar, como diz 1 Coríntios 11. Porque quando nós autoanalisamos e reconhecemos a nossa deficiência, então nós confessamos e o Senhor nos perdoa. Mas quando nós não fazemos isso, então continuamos no mesmo erro. Como está a sua vida diante de Deus? Como tem sido? Responda.
para você mesmo diante de Deus. E que Deus te abençoe. Se alguém que está ouvindo esse vídeo ainda não experimentou o poder libertador, o poder curador, o poder salvador de Jesus Cristo, que nos dá o presente da vida eterna e nos garante a nossa morada nos céus com o nosso Senhor Jesus, que você entregue a sua vida para o Senhor Jesus Cristo e o receba como Senhor da sua vida, doravante, e viva em nova vida, porque sem Jesus há um vazio tão grande, do tamanho de Deus, que só Deus pode preencher. E você pode ter boa família, você pode ter dinheiro, você pode ser religioso, pode saber a Bíblia de cor, tudo isso nada vai resolver se você não se encher do Espírito Santo, não ser cheio do Espírito Santo de Deus. Clame isso a Deus. Mas se você já é servo do Senhor, mas quem sabe não tem adorado com o prazer que deveria, quem sabe não tem glorificado como poderia, quem sabe você não tem sentido ânsia, desejo de estar na presença do Senhor junto com os irmãos, na congregação do povo de Deus, como diz o salmista, nesse capítulo que nós lemos. Que você também clame ao Senhor para reavivar a sua vida, para reacender a sua fé, para te incendiar do primeiro amor, para você estar fervoroso e no grande dia todos nós possamos ouvir de Jesus Cristo: venha bendito de meu Pai, entra no gozo do teu Senhor. O mais, que o Espírito Santo abençoe a sua vida hoje e sempre. Nós queremos orar, concluindo este vídeo. Estaremos consagrando os dízimos e ofertas. Estaremos orando pela sua vida que ouviu a palavra do Senhor. Estaremos orando e assim estará finalizado. Pai amado, cada um que ouviu a tua palavra, conforme a ministração do Espírito Santo na mente e no coração, que o Senhor os abençoe. Segundo a realidade e necessidade de cada um, recebam a bênção do Senhor para a glória do Senhor. Incendeia-nos, ó Pai, de amor por Ti. Enche-nos do Teu Espírito, derrama o Teu Espírito sobre os Teus filhos. Santifique e faça com que haja aceitação e conversão. E haja um reavivar nas nossas vidas. Pai amado, abençoa também todos aqueles que têm sido fiéis nos seus dízimos, ofertas, os quais consagramos ao Senhor aquelas entregues ao longo desta semana. E toda a honra e toda a glória ao nome do Senhor. Muito obrigado por nos ouvir, pois nós oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.